A vida e a obra de Andy Warhol simultaneamente se satirizavam e celebravam a materialidade e a celebridade. Por um lado, suas pinturas de imagens de marcas distorcidas e rostos de celebridades podem ser lidas como uma crítica ao que ele via como uma cultura obcecada por dinheiro e celebridades. Quer saber mais sobre a vida de Andy Warhol? Então continue assistindo esse vídeo, mas antes, prazer, meu nome é José Heitor, essa é mais uma quarta efêmera aqui no canal. Antes de mais nada, já deixa seu like, que é muito importante pro vídeo. Se inscrevam no canal, que também faz toda a diferença pro meu trabalho. Comentem aqui embaixo se vocês acharam do vídeo de hoje. Vou deixar minhas redes sociais pra vocês darem uma olhadinha também. E agora bora pro vídeo de hoje. Andy Warhol nasceu Andrew Warhol no dia 6 de agosto de 1928 nos Estados Unidos. Sua família morava em Pittsburgh, na Pensilvânia, e a família dele, os pais do Andy Warhol, eles eram imigrantes de uma região que atualmente é a Eslováquia, no leste europeu. Seus pais, Andrew e Julia Warhol, tiveram 3 filhos, Paul, John e Andy, o mais novo. Em 1934, quando Andy Warhol ainda era uma criança, eles se mudaram de bairro, então eles continuaram na mesma cidade em Pittsburgh, na Pensilvânia, mas eles frequentavam uma igreja bizantina católica, eles eram muito devotos, então eles se mudaram desse bairro para outro onde ficava essa igreja. E é muito importante esse aspecto, essa curiosidade, porque a família do Andy Warhol, eles buscavam sempre trazer as raízes do leste europeu, as raízes do país deles, que atualmente é a Eslováquia. Então eles pegavam dessa cultura da igreja católica bizantina para ensinar para os seus filhos sobre de onde eles eram, o porquê que eles estavam nos Estados Unidos e contar, através da igreja, a história da família deles. Quando criança, Andy sofria de chorea de Sydenham, um distúrbio neurológico comumente chamado como dança de São Vito, caracterizado por movimentos involuntários. Então, quando criança, Andy Warhol descobriu desse distúrbio neurológico, é super raro, então ele sofria desses espasmos e algumas vezes ele ficava acamado na cama, então ele não podia ir na escola e ele tinha que ficar em casa. E era nesses momentos que ele ficava com suas revistinhas de quadrinhos, fazendo brincadeiras, brincando, lendo muito essa estética que futuramente seria uma pop art, essas histórias em quadrinho. Então, desde criança ele era fascinado por isso. A família do Andy Warhol era simples, não tinha luxos nenhum, principalmente depois da depressão de 1929 nos Estados Unidos, mas os seus pais sempre proporcionaram para o Andy Warhol tudo o que ele necessitava, tudo o que ele queria. Aos 8 anos ele ganhou sua primeira câmera fotográfica e o pai dele, o Andrew, sempre ajudou o Andy Warhol nos seus estudos. Reconhecendo o talento de seu filho, Andrew economizou dinheiro para pagar as despesas de Andy Warhol, educação universitária, e frequentou o Carnegie Institute of Technology, agora Carnegie Mellon University, de 1945 a 1949. E ao longo da sua vida, Andy Warhol sempre ficou fissurado pelas suas imperfeições estéticas. Como eu falei, quando ele era criança, ele descobriu um distúrbio neurológico que é extremamente raro e futuramente ele tinha algumas pigmentações no corpo que faziam com que ficasse rosa algumas partes do corpo dele. Então esses lugares que ficavam descoloridos e causavam uma disformidade no corpo dele, aos olhos de Andy Warhol, fazia com que ele sofresse bastante. Algumas pessoas chamavam ele de Spots ou Andy Red Nose Warhol, então alguns bullying que ele sofria, para falar a verdade, sobre as imperfeições que ele considerava ruim no corpo dele. Em resposta às suas falhas físicas percebidas por Andy, ele cultivou looks diferentes através de suas roupas, perucas, cosméticos e cirurgias plásticas para mudar a forma do nariz. Mais tarde em sua vida, ele teve calvície prematura e cicatrizes maciças de ferimentos de balas sofridos em 1968. E eu falo isso porque essas imperfeições que ele achava ruim no corpo dele foram assuntos para ele tratar nas suas obras. Ele sempre retratou essas coisas que ele sentia sobre o corpo, as perucas, as maquiagens, os cabelos, as imperfeições da pele. Então ele sempre buscou de alguma forma trazer isso para suas obras de arte.
Inclusive, na década de 1980, Andy Warhol tinha um regime de exercícios quase diário e tomava suplementos vitamínicos para melhorar o cabelo e a pele. Depois que o Andy Warhol se formou na faculdade em design, ele se mudou para Nova York para tentar sua carreira como artista comercial. E foi nesse momento também que o Andy Warhol tirou o Warhol, o A final do Warhol, e ficou só Andy Warhol. E em 1949 foi a primeira vez que ele publicou alguma coisa em uma empresa grande com o seu trabalho. Seu trabalho apareceu pela primeira vez em uma edição de 1949 da revista Glamour, no qual ele ilustrou uma história chamada O que é Sucesso. Um ilustrador premiado ao longo da década de 50, alguns de seus clientes incluíam Tiffany & Co., Miller Shoes, Fleming Joff, Bonnet Teller, Columbia Records e Vogue. Então, Andy Warhol praticamente ficou conhecido por seu trabalho que ele criou na faculdade e refinou na década de 1950. Ele tinha um traçado de desenho em linhas borradas muito característico, o Andy Warhol. Então, ele criou esse traçado dele na faculdade e refinou isso quando ele foi trabalhar com as suas obras, com seus produtos comerciais também. Esse método de trabalho combinou desenho com gravura básica e permitiu que Andy Warhol repetisse uma imagem e criasse várias ilustrações sobre um tema semelhante. E ele também, com essa técnica que ele criou, conseguia mudar as cores de uma forma muito mais simplificada. Então ele mudava as cores constantemente de uma mesma obra, do mesmo desenho que ele criou. Em 1952, sua mãe Julia Warhol se mudou para morar junto com Andy Warhol em Nova York. E ela também era uma artista, ela tinha as suas criações, os seus desenhos próprios. Ela gostava muito de ilustrar livros, ela tinha algumas obsessões, tipo desenhar gatos. Então a Julia, a mãe do Andy, também era uma artista, ela também desenhava. Inclusive, uma curiosidade é que em 1957 o Andy Warhol publicou um livro com as obras, as criações da mãe dele, chamado Holy Cats by Andy Warhol's Mother. Então ele lançou esse livro com os desenhos, as gravuras que a mãe dele, a Julia, fazia. Na década de 1950, Andy Warhol dava festas no Serenity Pit 3, um restaurante e sorveteria no Upper East Side de Manhattan, onde seus amigos o ajudavam a colorir seus livros à mão. Em 1956, em uma exposição individual na galeria Bodley Gallery, ele lançou seu livro chamado Studies for a Boy Book. E nesse livro ele ilustrou, retratou seus pensamentos, suas ideias, suas criações sobre os homens, sobre a erotização do corpo masculino, sobre a sua vivência como o homossexual. Esses desenhos de cadernos de retratos de homens jovens e retratos eróticos de nus masculinos contrastavam com o trabalho de outros artistas gays contemporâneos. Inclusive, no início da década de 1950, muitos amigos e conhecidos e artistas que Andy Warhol conhecia expuseram suas obras na Galeria Tanager em Nova York, e o Andy Warhol tentou expor os seus trabalhos em 1950, mas ele não foi aceito porque na obra em que ele levou para expor eram dois homens se abraçando e eles recusaram isso. Eles não quiseram que o Andy Warhol aparecesse com a sua obra na galeria, então não aconteceu esse momento em que o Andy Warhol ele ia expor junto com seus amigos, e não aconteceu justamente porque eram dois homens se abraçando. Andy Warhol era um homem gay e a homossexualidade foi criminalizada na América nos anos 1950. Andy Warhol encheu cadernos de esboços na década de 50 com desenhos intitulados Boy Portraits, que eram representações amorosas e bem-humoradas da forma masculina e estudos de pés, torsos e genitálias. Andy Warhol também chegou a fazer diversos filmes. Um desses filmes que ele criou foi um filme com seu namorado, o poeta John. Ele fez o filme baseado no John, o seu namorado, dormindo. O filme se chama Sleep, foi em 1963 que foi estreado. E esse filme tem uma duração de 6 horas e o filme é basicamente o seu namorado John dormindo. Basicamente isso. Ao longo de sua carreira, Andy borrou as linhas entre seus relacionamentos românticos e profissionais, misturando negócios e prazer. Edward Wolowitz, Ted Carey, John Giorno, Jerry Johnson e John Gold foram alguns de seus parceiros de negócios de Andy Warhol, com quem ele também teve relacionamentos íntimos. Em 1970, ele apresenta sua série de esboços e desenhos chamado Sexy Party and Torsos, onde ele continuou explorando esses esboços, esses desenhos de nus masculinos e femininos. Vale lembrar que no início da década de 1980, enquanto Andy Warhol estava experimentando esses esboços, esses desenhos de corpos de nus masculinos e femininos,
esses traços de partes do corpo, estava acontecendo o início da epidemia do HIV/AIDS, que devastou a comunidade LGBT no mundo inteiro e principalmente nos Estados Unidos. Assim como era um artista, Andy Warhol era um empresário. Ele iniciou sua carreira na década de 1950 como ilustrador comercial, ganhando uma receita considerável para financiar seus empreendimentos artísticos. Inclusive, Andy Warhol cresceu nessa produção massificada de produtos, então ele se interessava muito pelo assunto dessas questões de negócios, dessas questões de produções de produtos, de empresas, de industrialização. Então isso foi um pontapé inicial para ele emergir como um dos grandes artistas da pop art, onde a pop art basicamente faz uma crítica ao consumo. E então Andy Warhol sempre estava ligado nesses assuntos de massificação de produtos. Em 1960, Andy Warhol voltou sua atenção para o movimento pop art, que começou na Grã-Bretanha em meados da década de 1950. A vida cotidiana inspirou artistas pop e seu material de origem tornou-se produtos produzidos em massa e artefatos comerciais da vida cotidiana. Produtos comerciais entraram no espaço de arte altamente valorizado. Em 1961, Andy Warhol criou suas primeiras peças desse movimento da pop art. Foram quadrinhos, foram artefatos, foram esboços, pinturas. Então, em 1961, Andy Warhol começa a explorar esse lado dele. A Coca-Cola de 1961, de Andy Warhol, é uma peça fundamental em sua carreira, evidencia de que sua transição de trabalhos pintados à mão para serigrafias não aconteceu de repente. E Andy Warhol voltou para o seu estilo mais eficaz, que para ele funcionava muito melhor, que foi a serigrafia fotográfica, em 1962. E nessa estética, nessa técnica, o Andy Warhol conseguiu produzir diversas obras de arte onde ele fazia essas serigrafias fotográficas, essa técnica, e utilizava como a massificação da sua criação. Entre as primeiras obras de serigrafia fotográfica de Andy Warhol estão suas pinturas de Marilyn Monroe, feitos a partir de uma produção ainda do filme Niágara, de 1953. Em 1962, ele fez uma série de retratos de celebridades. Ele fez Marilyn Monroe, Elvis Presley, Elizabeth Taylor, e ele também fez uma dessas obras mais icônicas em 1962, que foi a Campbell's Camp Soup, que foi essa técnica fotográfica em que ele utilizou aquela lata de sopa muito famosa nos Estados Unidos. Voltando um pouquinho sobre os seus trabalhos cinematográficos, seu inovador filme mudo de 8 horas de duração, Empire, de 1964, apresenta imagens contínuas em câmera lenta do Empire State Building em Nova York. E em 1966 ele fez seu filme de maior sucesso comercial, The Chelsea Girls, com 3 horas de duração e tela dupla. Em 1964, Andy Warhol se muda do seu apartamento para um estúdio, um loft muito maior. Então, nesse momento, ele já estava sendo conhecido com suas obras de arte e ele, então, meio que construiu esse loft. Ele chamou um amigo para decorar, então ele fez todas as paredes prateadas com alumínio. Então, basicamente, ele criou um estúdio enorme para fazer as suas festas, mostrar o seu trabalho, e esse estúdio se chamava The Silver Factory e ficou bastante conhecido no cenário nova-iorquino. Era um centro criativo para festas e experimentações do uso de drogas, a música e arte. Sua popularidade cresceu rapidamente e atraiu uma multidão diversificada e inclusiva de artistas, amigos e celebridades, muitos dos quais posaram para retratos de curtas-metragens. Mas, em 1967, Andy Warhol perde esse aluguel da Silver Factory, desse estúdio, e ele teve que se mudar novamente. E após isso, em 3 de junho de 1968, uma artista, uma escritora chamada Valerie Solanas, que participou de um dos filmes de Warhol em 1967, em 1968 ela entra no apartamento de Andy Warhol e não se sabe muito bem os motivos, mas ela estava com uma arma e ela apontou para o Andy Warhol e atirou nele diversas vezes. Ele foi baleado na parte torácica, na barriga, em diversas partes. Ele quase faleceu, mas ele conseguiu ir para o hospital, se recuperar. Teve diversos problemas referente às feridas das balas. Essa mulher, a Valerie, ela foi condenada, foi presa. Ela era uma ativista e não se sabe o porquê ela fez isso.
Esse evento alterou significativamente sua prática de trabalho de uma abordagem experimental e colaborativa para uma muito mais cautelosa. O tiroteio danificou 8 órgãos e deixou cicatrizes em seu estômago e tronco. O incidente e as inúmeras cirurgias que se seguiram exigiram que ele usasse um espartilho pelo resto da sua vida. Em 1969, depois dessa recuperação longa que ele teve referente às feridas das balas, ele cofundou a revista The Interview, uma das principais revistas de cultura, de moda, de beleza, de cinema, realmente da cultura dos Estados Unidos. Ele chegou a publicar diversos livros. Seu primeiro livro produzido em massa, Andy Warhol's Index Book, em 1967, e The Philosophy of Andy Warhol, From A to B and Back Again, foi publicado em 1975. E foi publicado póstumamente em 1989 um diário onde ele tinha escrito a sua vida cotidiana num período de 10 anos. Foi lançado esse livro após a morte de Andy Warhol. Andy Warhol participou junto de Craig Brown na criação da arte da capa do álbum Stick Fingers da banda Rolling Stones em 1971. Ele já havia sido contratado para fazer esse tipo de trabalho, mas ele tinha diversas encomendas de socialites, artistas, músicos, enfim, todas as celebridades praticamente. A maioria dos Estados Unidos queriam uma obra do Andy Warhol, então ele era muito requisitado nessas questões de ter uma obra de Andy Warhol. Quero uma obra de você, então faz um retrato para mim. Então ele era muito requisitado. E esse álbum chegou a levar um Grammy por conta da capa do álbum. Ele era frequentador assíduo do Estúdio 54, a famosa discoteca de Nova York, ao lado de celebridades como o estilista Halston, Liza Minnelli e Bianca Jagger. Ele permaneceu no centro das atenções na década de 1980 com seu trabalho na televisão e modelagem de alta moda. Andy Warhol alcançou com estrelato e ajudou outros a fazerem o mesmo, realizando sua expressão: "No futuro, todos serão mundialmente famosos por 15 minutos". Ao longo da sua carreira, em 1984, Andy Warhol ele trabalhou junto com um dos seus principais colaboradores, amigos, um grande artista também, Jean-Michel Basquiat. Então os dois eles eram grandes amigos, eles trabalharam juntos em diversas obras. O trabalho deles mais ou menos funcionava. Andy Warhol ia lá, fazia a sua parte na pintura, depois o Basquiat chegava e fazia a sua parte na pintura também. Então era um trabalho muito íntimo dos dois, cada um sabia o que tinha que fazer, dois grandes artistas e eles eram muitos amigos. Eu já contei a história de Jean-Michel Basquiat, conto um pouquinho do Andy Warhol lá também, então vou deixar aqui para vocês darem uma olhada depois desse vídeo. Andy também chegou a pintar à mão com pincel na década de 1980, algo que havia deixado de lado na década de 1960 em favor da serigrafia. 9 meses antes da sua morte, na década de 1980, Andy Warhol criou e lançou uma série de autorretratos onde ele mostrava o seu rosto fino, a sua peruca espetada, a sua pele branca. Então, essas obras de arte chegou a ter 9 pés de altura, elas eram enormes. Então, esse basicamente foi a última série de obras que ele lançou antes da sua morte. Em 22 de fevereiro de 1987, Andy Warhol morreu no hospital de Nova York, em Manhattan, devido a complicações após uma cirurgia para remover sua vesícula biliar. Andy Warhol está enterrado ao lado de sua mãe e pai no cemitério católico bizantino de São João Batista, em Bethel Park, um subúrbio ao sul de Pittsburgh. A Netflix acabou de lançar um documentário, uma série documental sobre Andy Warhol. Eu ainda não assisti, então se vocês já assistiram, comentem aqui embaixo se vale a pena ou não assistir. Eu tentei resumir da forma mais coerente a vida de Andy Warhol e suas obras, mostrar um pouquinho de cada coisa, mas eu tô louco pra ver a série documental da Netflix, então se vocês já assistiram, me manda mensagem, comenta aqui que eu vou adorar saber. A vida e a obra de Andy Warhol simultaneamente satirizavam e celebravam a materialidade e a celebridade. Por um lado, suas pinturas de imagens de marcas distorcidas e rostos de celebridades podem ser lidas como uma crítica ao que ele via como uma cultura obcecada por dinheiro e fama. Por outro lado, o foco de Andy Warhol em bens de consumo e ícones da cultura pop, bem como seu próprio gosto por dinheiro e fama, sugere uma vida em celebração dos próprios aspectos da cultura americana que seu trabalho
trabalho criticava. E é assim que eu encerro esse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seu like, que é muito importante, se inscrevam no canal, vamos fazer esse canal crescer. Comentem aqui embaixo se vocês acharam da história de Andy Warhol, do vídeo de hoje. Tem uma playlist completa com os vídeos das quartas efêmeras, vou deixar minhas redes sociais para vocês darem uma olhada também. E até a nossa próxima quarta efêmera.